nós não morremos, nós não saímos do ar, apesar de estarmos há umas 2 ou 3 semanas sem o negócio na conversa, sem bater papo aqui, mas hoje a Prove, né, nos trouxe de volta, né, renascidos das cinzas. Nós não somos uma fênix, mas renascidos das cinzas. Nós estamos aqui de volta com o Conversa de Negócios com Narciso Bodanese e Mauro Carvalho. Água para você, que sempre é bom você estar hidratado. E hoje esse cara, ele me chamou aqui para a gente falar sobre ego. O ego é um negócio que todos nós temos. E às vezes a gente deixa ele crescer tanto que atrapalha os negócios, atrapalha o casamento. O ego é danado para atrapalhar a gente. Então vamos considerar o seguinte: o ego é um atrapalhador. Não necessariamente, o ego faz bem. Nem tudo é assim, né? O ego faz bem. A gente, para satisfazer o nosso ego, a gente acaba encontrando soluções, desenvolvendo projetos, atuando fora de hora quando precisa, quer dizer, fazendo um esforço além do que você precisaria, em função de que o teu ego te impulsiona para isso. Então o ego não é totalmente mal. O ego é ruim quando ele ultrapassa os limites que devem existir e começa a fazer com que você dispute com as outras pessoas algumas situações e alguns resultados que acabam sendo prejudicados por essa disputa. Ok? Então quer dizer o seguinte, que a disputa e o excesso de ego, isso sim é prejudicial ao contexto onde ele esteja sendo uma variável de decisão ou uma variável de melhoria, de acompanhamento. Mas o ego também é importante. Como tudo na vida, nós trabalhamos com um processo binário. Nós temos em tudo o que você analisar na sua vida, você tem o lado bom e ruim das coisas. E nós estávamos discutindo, inclusive, a respeito da situação do ego, de que a nossa conversa, inclusive, nasceu do seguinte: nós somos um país, o Brasil, que é o bicho da goiaba, não foi isso, Narciso? Sim, o bicho da goiaba. O bicho da goiaba. O problema é que muitas vezes esse bicho não quer comer da sua própria goiaba. Sim. Certo? Nós temos muitos negócios importantes, incríveis. Você pode me perguntar: por que vocês estão falando de conversa de negócios e não falaram de negócio? O ego tem a ver com negócios. Todo negócio ele é inspirado nesse contexto e todo mundo quer, dentro do seu negócio, dentro do seu nicho de mercado, muitas vezes, ser o melhor naquele nicho de mercado. E você tem que tomar cuidado, porque é o excesso em relação à especificidade do seu negócio que acaba fazendo você trazer o ego para dentro desse ambiente e que acaba, se ele for em excesso, prejudicando a sua atuação ou a sua performance. É isso, Narciso? Isso mesmo, quer dizer, tem que ser eu que fiz. Eu tenho que ser o pai das boas ideias. Na verdade, quando a gente tem um ambiente colaborativo, é importante que as pessoas reconheçam a ideia de quem a teve, do dono da ideia. Mas o mais importante é que seja aplicado a ideia ou o projeto para que se obtenha o resultado, independente de ficar se bajulando quem teve, quem foi o responsável por isso. É mais importante o final, o resultado das coisas, do que o reconhecimento às vezes. E o problema é que muitas pessoas boicotam, muitas pessoas acabam brigando, não colaborando, sendo reativas porque queriam aparecer um pouco mais, quer dizer, ter o meu ego mais valorizado. Daí você vê reuniões que não terminam nunca, pessoas que querem dar a última palavra, pessoas que querem ser reconhecidas e uma série de outras coisas que a gente fala na nossa rasgação de seda, né? Aquela briga de egos que não leva a lugar nenhum. Aquela velha história, não é a posição que você ocupa, mas é o que a sua posição faz para que os outros se ocupem dela. E quando você entende esse contexto, você vai compreender que existe uma premissa que é básica em tudo aquilo que você criar na sua vida. Você está criando isso para servir a quem? Porque tudo que nós fazemos tem um propósito: servir a alguém, servir para um contexto, servir para que se produza uma qualidade de vida, uma melhoria de vida para as pessoas que se envolvem com aquele negócio. Mas quando você busca brigar pela posição e ser o destaque daquela posição, lembre-se, talvez você já não esteja mais servindo a ninguém.
está servindo ao próprio ego. E aí as coisas podem não acontecer como deveriam. Exatamente. Aí vem a frustração, aí vem a ansiedade, vem uma série de outras coisas que tiram aquela paz, aquela tranquilidade, a segurança que a gente teria para conseguir a colaboração dos demais, para planejar direito, para deixar o tempo, fazer o seu curso, né, percorrer o seu trajeto. A gente quer cedo demais, às vezes a gente quer do jeito errado, forçar as situações. E no final de tudo, às vezes a gente se arrepende. E quando descobre que não era daquele jeito, que fez aquilo só pelo seu próprio ego, não dá mais tempo. E esse não dá mais tempo é a pior das constatações que se pode ter. Custa extremamente caro. Muito caro, porque o que nós temos de valioso, que nos vai acompanhar para sempre, é a nossa satisfação pessoal, quer dizer, a nossa vida. É aquilo que um dia nós podemos olhar e dizer, olha que beleza que eu fiz, ou que consegui conquistar sem prejudicar, sem fazer as coisas da maneira errada e causando sofrimento e estragos pelo mundo afora. Mas aquilo que você fez só vai ser motivo de legado e de considerado se você serviu a alguém. Servir é o principal objetivo da vida. Você vai servir a natureza, vai servir as criaturas, vai servir as pessoas. Isso vai gerar felicidade, isso vai gerar satisfação, isso vai gerar progresso, inclusive. Servir é a palavra certa. Então, dá até para contrapor isso com o ego, né? Com certeza. Quanto mais eu tenho o meu ego pessoal elevado, talvez menos eu consiga servir. E mais confusão eu consiga gerar. Exatamente. Então assim, faz assim, comenta aqui no nosso vídeo, você está servindo a quem ou ao que hoje? A gente não tem hates ainda. Se aparecer alguém, nós vamos ficar felizes aí para discutir isso. Muito obrigado. Um ótimo dia para você.